A verdadeira sabedoria não reside apenas na acumulação de conhecimento externo, mas na exploração das profundezas do nosso próprio ser. A coragem de enfrentar a incerteza, a ansiedade e o desconhecido é o que nos permite transcender as limitações da existência cotidiana e descobrir a verdadeira essência da vida. Em um mundo inundado de distrações e ruídos, as reflexões de Søren Kierkegaard ressoam como um convite à contemplação profunda. Mergulhe nas águas profundas da existência, com as citações deste sábio. A função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza de quem ora. A felicidade é o maior esconderijo para o desespero. A verdade sempre está com a minoria, e a minoria é sempre mais forte que a maioria, porque a minoria geralmente é formada por aqueles que realmente têm uma opinião, enquanto a força de uma maioria é ilusória. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. É melhor tentar algo e falhar do que não tentar nada e ter sucesso. O resultado pode ser o mesmo, mas você não será. Crescemos mais com as derrotas do que com as vitórias. Há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é recusar acreditar no que é verdade. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. As pessoas me entendem tão mal que nem entendem minha reclamação sobre elas não me entenderem. Não é o caminho que é a dificuldade, mas sim a dificuldade que é o caminho. As pessoas exigem liberdade de expressão como compensação pela liberdade de pensamento que raramente usam. A forma mais comum de desespero é não ser quem você é. O estado mais doloroso de ser é lembrar o futuro, especialmente o que você nunca terá. E se tudo no mundo fosse um mal-entendido, e se o riso fosse realmente lágrimas? A ansiedade é a tontura da liberdade. Faça ou não faça, você se arrependerá de ambas as escolhas. O conhecimento é uma riqueza que não pode ser roubada. Uma vez que você me rotula, você me nega. Ousar. Perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder a si mesmo. O tirano morre e seu reinado acaba. O mártir morre e seu reinado começa. Confiança é o tempo presente da esperança. Enfrente os fatos de ser o que você é, pois é isso que muda o que você é. Muitos de nós buscam o prazer com tanta pressa que o passamos por alto. É tão difícil acreditar porque é tão difícil obedecer. A porta para a felicidade se abre para fora. Arrisque-se e você pode perder. Não arrisque e você já perdeu. O tédio é a raiz de todo mal. A recusa desesperada de sermos nós mesmos. É impossível existir sem paixão. Porque sem risco não há fé, e quanto maior o risco, maior a fé. O homem sempre espera o que deveria lembrar, e sempre lembra o que deveria esperar. O crente autoconfiante é um pecador maior, aos olhos de Deus, do que o descrente perturbado. Salto de fé, sim, mas somente após a reflexão. O que a covardia mais teme é a decisão.
A pessoa infeliz nunca está presente para si mesma porque sempre vive no passado ou no futuro. Onde há multidão, há falsidade. Por que se preocupar em lembrar um passado que não pode ser transformado em presente? A pergunta não é ser ou não ser, é o que deveríamos ser até que não sejamos. A verdade é uma armadilha. Você não pode obtê-la sem que ela o pegue. Você não pode obter a verdade capturando-a, apenas ela pode capturá-la. Na bochecha corando secretamente é refletido o brilho do coração. Nossa vida sempre expressa o resultado de nossos pensamentos dominantes. É muito importante na vida saber quando é sua vez de atuar. Minha tristeza é meu castelo. Retire o paradoxo do pensador e você terá um professor. Um não esconde nada, mas um sim pode facilmente se tornar uma decepção. Para ajudar alguém efetivamente, você deve entender o que ele entende. A instrução começa quando você se coloca no lugar dele para que possa entender o que ele entende e da maneira como ele entende. Uma vez que você nasce neste mundo, você já é velho o suficiente para morrer. A esperança é uma paixão pelo possível. Cultive a vontade. Esta é a armadura que preserva a mente. Portanto, não se engane. De todos os enganadores, tema mais a si mesmo. Quanto mais pessoas acreditam em algo, mais provável é que estejam erradas. A pessoa que está certa muitas vezes precisa ficar sozinha. Se você quiser ser detestável para Deus, apenas siga o rebanho. Apenas os nobres de coração são chamados para a dificuldade. Meu ponto de vista é uma neutralidade armada. A única resposta inteligente ao horror da vida é rir desafiadoramente dela. Ser perdido na falta de espírito é a coisa mais terrível de todas. O que é juventude? Um sonho. O que é amor? O conteúdo do sonho. Nos foi dado o mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se esse mandamento for entendido corretamente, você pode ler nele a declaração oposta: você deve amar a si mesmo adequadamente. Fingimos não entender a vida, porque sabemos muito bem que no momento em que entendemos, somos obrigados a agir de acordo. Quem aprendeu a ficar ansioso da maneira certa aprendeu o máximo. A maioria das pessoas é subjetiva em relação a si mesma e objetiva em relação a outros, às vezes terrivelmente objetiva. Mas a tarefa é ser objetivo consigo mesmo e subjetivo em relação a outros. É melhor se perder na paixão do que perder a paixão. As coisas mais altas e mais belas da vida não são para serem ouvidas, lidas ou vistas, mas, se alguém quiser, para serem vividas. Eu preferiria ser um pastor de porcos, compreendido pelos porcos, do que um poeta incompreendido pelos homens. A vida tem suas próprias forças ocultas que você só pode descobrir vivendo. Longe da ociosidade estar na raiz de todo o mal. Ela é, na verdade, o único verdadeiro bem. As pessoas se contentam com um nível de desespero que podem tolerar e chamam isso de felicidade. Ser uma mulher é algo tão estranho, tão confuso e tão complicado que apenas uma mulher poderia suportar isso. Dormir
dormir é a altura do gênio. Nossa vida é um jogo cujas regras não conhecemos. Pois não é o que acontece comigo que me faz grande, mas é o que faço. A fé é a paixão mais elevada em um homem. Você se torna o que entende. A vida se tornou uma bebida amarga para mim, mas ainda assim deve ser tomada em pequenos goles, contados um por um. Seja o que você é. A fé começa precisamente onde o pensamento termina. Abri os olhos e vi o mundo real, e comecei a rir, e não parei desde então. Aprenda a não contar nada a ninguém, porque apenas então sua vida definitivamente melhorará. O que distingue todo amor da luxúria é o fato de ele carregar uma impressão de eternidade. A melhor resposta à crítica é sorrir e esquecer. O mais alto, afinal, não é compreender o mais alto, mas fazê-lo. Se você não tem muitos amigos, isso significa que você tem muita experiência de vida. Quem não arrisca, não ganha. Quanto mais silencioso você é, mais você é capaz de ouvir. Ser humano não é um fato, mas uma tarefa.